Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu sou Vicilaudia Brandão, nutricionista, especialista em saúde da mulher e estou super feliz em falar para você hoje como utilizar o seu ciclo menstrual a seu favor, por mais que você ache que não dá para fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, para entender tudo isso, eu preciso que você entenda o seu útero, né? Você conhece o seu útero? Então, olhando aqui para o útero, nós temos as trompas, né? Nós temos o útero propriamente dito, que é essa cavidade aqui do meio. Nós temos o endométrio, que é essa camada aqui fininha que reveste o útero. Nós temos o miométrio, que é essa camada mais externa. Nós temos o colo do útero, que é onde o ginecologista vai lá, verifica, faz coleta quando a gente vai fazer o exame. E nós temos a vagina propriamente dita, tá? Então, quando a gente pensa no útero como um órgão da forma realmente normal e tudo mais, ele tem essa estrutura. Mas é muito interessante olhar também para o útero, não só para a anatomia mesmo, mas olhar para ele com o que a ginecologia natural nos fala. Olha, quando eu olho para o meu útero, eu percebo que ele tem esse formato aqui, ó, de funil. E isso explica, através da ginecologia natural, porque muitas mulheres têm cada vez mais problemas relacionados à parte feminina, ao útero, como endometriose, adenomiose, infertilidade, candidíase de recorrência, miomas, policistos, cistos, mas não tem uma explicação ali, né? Não tem uma explicação genética, não tem uma explicação de saúde. É porque, aos olhos da ginecologia natural, o nosso útero é um funil de sentimentos. E aí fica o primeiro questionamento para você dessa aula, né? Quais são os sentimentos que você tem colocado aí no seu útero? E olha que interessante. Na minha prática clínica com saúde da mulher, eu percebo que cada vez mais mulheres que têm doenças bem significativas em relação ao útero, ao feminino e tudo mais, são mulheres que não olham para si, estão sempre respondendo, né, correndo atrás e fazendo coisas para outras pessoas, estão sempre se colocando em segundo, terceiro, quarto lugar, são a base ali daquela família, então resolve todos os problemas. Ah, eu já sei que se der um problema aqui, eu vou procurar fulana para resolver. Então, são pessoas muito sobrecarregadas, que têm uma carga de estresse, uma carga emocional muito alta. E aí faz todo sentido quando a gente olha que elas estão colocando esses sentimentos aqui, né? Depositando esses sentimentos aqui nesse funil, tá? E aí vem a segunda pergunta, né? Você conhece o seu ciclo menstrual? Porque quando a gente fala de ciclo menstrual, o que a maioria das pessoas conhece é a menstruação em si, mas não o ciclo menstrual como um todo. E é justamente sobre ele que a gente vai falar nessa aula, tá? Então, olha só, eu adoro essa figura porque eu acho que ela explica muito bem sobre a dança hormonal que acontece no nosso corpo. Nós mulheres temos muita influência hormonal e essa figura ela mostra muito isso, né? Então, olha só, quando eu falo de ciclo menstrual, eu estou falando de três fases: a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. E eu falo também de quatro principais hormônios, que é o FSH, o estrogênio, o LH e a progesterona. E por mais que você não tenha muito conhecimento nessa área, provavelmente você já ouviu falar sobre o nome desses hormônios. Por quê? Ah, fui fazer um exame, ah, meu médico falou sobre esse, né? É bem comum. Mas a gente vai entender um pouquinho mais aqui sobre eles, tá? Então, a fase folicular, que é o começo da minha menstruação, eu tenho uma predominância de um hormônio chamado FSH. Esse hormônio aqui, ele é responsável pela maturação dos nossos óvulos, né? Então, por isso que ele tem essa curva aqui maior nesse período.
Quando eu tenho a fase ovulatória, apesar de ser uma fase bem pequenininha, olha quantos hormônios estão em pico aqui, né? A gente tem o estrogênio, a gente tem o LH, a gente tem o próprio FSH. O LH ele vai estar pegando ali o óvulo que está melhor, que está mais maturado, que está com mais qualidade e liberando esse óvulo para que ele possa ser fecundado. Então é bem interessante, tá? E aí depois dessa fase, a gente tem a progesterona dominando aqui, né? Que é onde a gente vai ter a fase da nossa TPM. Então você nota que tem muitas oscilações, tem hormônios que sobem, que descem, e é nessa dança, quando ela tá descoordenada, que eu vou ter muito sintoma, que eu não vou ter uma boa relação com o meu ciclo menstrual, que eu vou ter dor, que eu vou ter sensibilidade nos seios, que a minha libido não vai estar legal, tá? Então, por isso que é importante conhecer isso aqui. Então, vamos lá. Recapitulando, nós temos aí 3 fases no nosso ciclo menstrual. Fase folicular, ovulatória e fase lútea. Vamos conhecer essas fases? Então, na fase folicular, ela vai começar aqui, ó, no primeiro dia de menstruação, tá? Então, ela vai durar em torno de 10 a 15 dias. E se eu tô com a minha dança hormonal bonitinha, é um momento que eu vou ter melhor disposição, melhor humor, menor estresse. Então, trazendo para o meu dia a dia, trazendo o ciclo ao meu favor, é o momento que eu preciso colocar em prática as atividades mais chatas, aquilo que eu não gosto de fazer, que demanda mais minha atenção, que me desgasta mais, tá? Então, esse aqui é o momento perfeito. Quando a gente fala de fase ovulatória, ela é uma fase mais curtinha, né? Ela vai durar aí de 1 a 3 dias e é onde eu tenho maior libido e maior disposição. Então, o que eu posso fazer aqui nesse período? Movimentar minha vida sexual, fazer trabalhos que requerem mais energia. Quem trabalha com vendas, aqui é um momento espetacular para fazer isso, tá? Porque você vai estar mais sensual, mas não leve isso para o lado sexual. Leve para o lado de ser mais interessante, chamar mais atenção, sua autoestima vai estar melhor. Então é bem bacana, tá? E quando a gente fala de libido, que eu sei que é um assunto que as mulheres adoram, a gente tem que olhar não só para os nossos hormônios, mas também para as nossas vitaminas. Libido precisa de disposição para acontecer. Então, como que tá a minha vitamina D? Como que tá a minha vitamina B12, tá? Para que realmente as coisas aconteçam da forma devida. E aí eu tenho a fase lútea, que ela é uma fase bem extensa, né? Ela vai durar aí, em média 14, 15 dias. E o final dessa fase, que a gente chama de lútea tardia, é onde eu tenho a minha famosa TPM. Então é um momento que eu vou realmente avaliar como que tá os meus sintomas, porque é onde vai aparecer tudo que precisa aparecer na maioria das vezes, tá? É onde eu vou ficar com mais sensibilidade, é onde o meu humor vai oscilar mais, é onde eu vou ter inchaço. Isso se tiver desequilibrado. E aí é super importante a gente falar isso. Quando a gente fala de nutrição, se eu tenho uma nutrição bem feita, eu tenho uma dança hormonal bem feita e eu não tenho sintoma nesse período, tá? Então, esse momento é um momento ideal para desacelerar, para planejar, para olhar mais para você. Então, aproveitem também esse período. E aí, eu coloquei aqui 5 dicas para amenizar a TPM. Então, a primeira delas é consumir a quantidade de água adequada, porque muitas vezes o inchaço ele é de uma quantidade de água indevida. Lembra que quando eu tô no período menstrual, eu preciso mais de água, porque eu vou liberar aí muito do sangue. E o meu corpo na TPM, ele está se preparando para esse período. Então, eu preciso sim ter um consumo de água adequado, tá? Praticar atividade física para ter um gasto de energia maior nesse período, que é essencial. Evitar alimentos que são estimulantes, então cafeína, chá preto, outros chás estimulantes. Por quê?
Esses alimentos estimulantes, eles aumentam a contração uterina. Quanto mais contração, mais cólica. Então, eles não são interessantes nesse momento, tá? Prefiro o consumo de fibras e de proteínas, porque elas vão melhorar a sua compulsão alimentar. Então, muita gente fala assim, ai, mas quando eu tô na TPM, eu tenho uma vontade de comer doce. Não é uma vontade de comer doce. Os hormônios vão fazer com que você tenha mais fome, mas é fome de uma forma geral. Muitas vezes a gente usa isso como muleta e acaba consumindo mais doce por causa disso, tá? Então, cuidado. E também é um momento de se mimar. Então, banho quente, massagem, meditação, né? Um escalda-pés é super bem-vindo aí nesse período, tá? E quando a gente fala de estratégia nutricional, tem uma estratégia maravilhosa para trabalhar o ciclo menstrual, que é o ciclo de sementes. Então, o ciclo de sementes, você começa no primeiro dia da menstruação. Se eu estou no primeiro dia menstrual, o hormônio que está prevalecendo é o estrogênio. E aí eu tenho duas sementes que atuam muito nesse hormônio, que é a semente de linhaça dourada e a semente de abóbora. E aí eu devo consumir essas duas sementes do primeiro ao 14º dia do meu ciclo menstrual. Uma colher de sopa de cada ao dia, tá? Deu lá o 15º dia do meu ciclo. Então, eu já vou ter um aumento da progesterona, que é aquele hormônio que vocês viram que predomina aí depois da fase ovulatória, né? Tem duas sementes que atuam nesse hormônio, que é o gergelim branco e a semente de girassol. Então, ao invés de usar a linhaça dourada e a semente de abóbora, eu passo a usar a semente de girassol e o gergelim branco, uma colher de sopa de cada ao dia até menstruar novamente, tá? E para tudo isso é muito importante que você acompanhe o seu ciclo. Então eu coloquei aqui 3 aplicativos que eu gosto muito e que vocês podem usar para fazer esse acompanhamento. Não precisa usar a versão paga, usa a versão gratuita, mas ele já vai te dar um norte de onde que eu estou no meu ciclo, o que que eu preciso fazer, quais são as atividades que eu consigo manejar, quais não são, se encontrar aí dentro do seu ciclo, tá? E outra ferramenta que eu gosto muito, que eu acho maravilhosa, é a mandala lunar. Então, a mandala lunar, ela vem para fazer a relação entre o nosso ciclo menstrual e a lua, porque nós somos mulheres de fases, assim como a lua também tem suas fases, né? Então, por exemplo, essa é de janeiro, né? Então, dia 17 de janeiro foi uma segunda-feira e eu tinha uma lua cheia. E aí você vai preenchendo essas camadas. Então, por exemplo, digamos que eu menstruei no dia 2, no dia 3 e no dia 4. Eu venho aqui e pinto. E no dia 5, beleza. E aí eu vou criar uma referência para monitorar outras coisas que eu quero monitorar. Então, por exemplo, digamos que eu quero monitorar atividade física. E vai ser aqui a primeira camada, sempre vai ser sobre atividade física. E eu coloquei lá na minha referência, desculpa, que para monitorar a atividade física são 2 pontinhos. Então, dia 3 eu fiz a atividade física. Dia 4, dia 5 eu não fiz. Dia 6 eu fiz, coloco mais 2 pontinhos. Dia 7, dia 8 eu não fiz. Dia 9 eu fiz, foram 2 pontinhos. E aí eu consigo visualizar. Digamos que eu também estou monitorando a minha ingestão de água. E aí eu resolvi monitorar com tracinho no dia que eu atinjo o meu objetivo. Aí eu venho aqui, o segundo é sempre monitoramento de água para mim e vou marcando. Ah, eu também decidi que eu vou monitorar a minha vida sexual. Então, nos dias que eu tiver relação, eu ponho uma estrelinha. Beleza, ó. Pus uma estrelinha aqui na terceira camada, pus aqui de novo, que foi outro dia. E aí eu vou monitorando. O que é bacana disso? Eu consigo olhar no mês
como que foram as minhas atividades, relacionar com as fases da lua, relacionar com o meu ciclo menstrual e comparar mês a mês. Então, aqui eu tenho a de janeiro. Em fevereiro, eu vou fazer todas as anotações e eu já consigo comparar. Então, por exemplo, eu notei que dia 17 eu estava muito irritada. Era lua cheia. Fevereiro também teve um dia que eu estava muito irritada. Opa, também era lua cheia. Então, pode ser uma influência da lua. E aí você vai se conhecendo mais. Quando a gente fala de saúde feminina, tudo é autoconhecimento. E aqui é mais uma ferramenta para isso, tá? No site da Mandala Lunar, que é quem distribui essa mandala aqui no Brasil, você consegue baixar esses PDFs gratuitamente. Então você não precisa necessariamente comprar a ferramenta, que é um livro maravilhoso. Você pode baixar em PDF e utilizar, já vai ser muito bacana para você, tá? E aí eu quero deixar aqui os meus contatos. Vocês me acham no e-mail e no Instagram como Nutri das Mulheres. Qualquer dúvida pode chamar lá, a gente conversa sobre isso e eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau.